daqui a pouco a Natiele chega, né? Então eu já estou gravando aqui já a aula. Eu vou compartilhar contigo aqui, Flávio, o PDF da correção da lista de gravimetria que eu postei na semana passada, ou foi no início dessa semana, não me recordo. Mas eu postei uma lista, inclusive já até postei essa lista da correção para vocês no Aba. Porém, eu vou corrigir com vocês, explicando cada um desses exercícios, para que não fique nenhuma dúvida em relação à gravimetria. Um outro assunto outros recados que eu preciso dizer, é que amanhã, dia 29/5, finaliza a data. A Flávia, na verdade, já fez, mas tem alguns alunos que ainda não fizeram a atividade do Google Forms, que vale 1000 pontos. Tá? E aí amanhã, então, se encerra, amanhã à noite, e aí na semana que vem já deve estar lançada essas notas para vocês de atividades. No dia, eu acredito, deixa eu só olhar a data aqui, eu acredito que no dia da nossa aula, que seria dia 18 de junho, né? Nossa aula dia 18 de junho, acredito eu que será a nossa prova. As provas de vocês começam no dia 15 de junho. Na verdade, vocês têm provas na semana antes, as provas de disciplinas blended, né? A prova de vocês, então, vai ser aí no dia 18, muito provável, tá? E sendo o dia 18, a gente vai disponibilizar o link para vocês e aí vocês vão ter o acesso aí para fazer a prova, tá bom? Parece que tem uma alteração agora. A prova ela vai ficar do dia 18, 8 horas da manhã, até o dia 18, até o dia 19, 8 horas da manhã. Não vai ser mais uma semana, como vocês tiveram aí na primeira VA. Então vai ser só um dia mesmo, só basicamente o dia da prova, tá? O dia da aula, para que vocês façam essa prova, tá bom? Então, vamos lá fazer essa correção. Vou compartilhar aqui com você agora o PDF da lista de correção, né? Vou compartilhando aqui contigo. A primeira questão, Flávio, diz o seguinte, um exemplo conhecido em análise gravimétrica é a determinação de cloreto via precipitação com nitrato de prata. Inclusive, eu acabei de postar agora há pouco, deve ter o quê? Uma meia hora, uns 40 minutos. Eu subi um vídeo no YouTube, provavelmente vocês já devem ter recebido a mensagem no grupo de vocês, que tem lá uma videoaula que eu gravei hoje, sobre uma aula prática, tá? Que envolvesse um pouco de gravimetria. Na verdade, lá eu falo do método de Mohr, que envolve justamente o nitrato de prata nas questões de titulação. Então, vamos lá. Um exemplo conhecido de análise gravimétrica é a determinação de cloreto via precipitação com nitrato de prata. Por exemplo, uma amostra de 0,2 gramas de uma amostra impura de cloreto de potássio foi tratada com excesso de nitrato de prata e, após a filtração, a secagem do precipitado obteve uma massa igual a 0,2866 gramas. Determine a massa de cloreto puro presente nesse efluente e o teor que essa massa representa. Então, olha só. Primeira coisa que eu preciso fazer é a reação química, né? Então, aqui a gente fez a reação química, ó. A reação química está aqui. A gente tem cloreto de potássio mais excesso de nitrato de prata, que vai gerar o AgCl, que é o precipitado, mais o nitrato de potássio, que é o que sobrava da reação. Aí, eu preciso identificar, e aqui no exercício ele me traz essa possibilidade, as massas molares da amostra e do precipitado. Então, sabendo que o cloreto de potássio é a amostra, olha a minha massa molar, 74,6. Qual que é a minha massa molar do precipitado? Sabendo que o precipitado é cloreto de prata, olha a minha massa molar do precipitado. Então, agora eu tenho a seguinte condição. Em 100% de pureza, 74,6 gramas de KCl tratados com excesso de nitrato de prata teria a obrigatoriedade de gerar 143,5 de cloreto de prata. Porém, eu não sei quanto, então, eu não sei que a amostra pura vai gerar
o tanto de precipitado que o exercício propõe. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Uma multiplicação cruzada, né? Então, eu vou ter que pegar 76 vezes 0,2866. O resultado disso, eu vou dividir por 143. Então, é o que a gente fez aqui embaixo. Então, olha só. X vezes 143,5, que é igual a 74,6 vezes 0,2866. Esse 0,2866 vezes 74,6 vai dar 21,31036, dividido por aquilo que multiplicava o x. O que multiplicava o x era exatamente 143,5. Quando eu faço aqui essa divisão, o resultado que eu terei é esse: 0,148992055. Então, esse aqui é meu resultado de massa pura de cloreto de potássio. Uma questão que surge é a seguinte: a gente tem que responder essa pergunta, né? Dentro das 0,2 gramas que eu tinha lá no enunciado, tem que voltar aqui na tela, 0,2 gramas quer dizer que 0,148 é puro. O que está faltando aqui para chegar a 0,2 é exatamente essa impureza citada no exercício. Então, o exercício não diz que é uma amostra impura. Se ela é impura, quer dizer que nem tudo aquilo que está dado como amostra realmente é a amostra pura, né? E aí, para eu verificar isso, o que eu vou fazer? Aqui tem um erro, ó. Aqui tem 0,2 gramas e aqui está 0,300. Tem que mudar aqui, tá? É 0,2 gramas. Esse dado aqui está errado. Tá? Depois muda aí pra gente. Então, ó, 0,2 tá para 100%, porque era tudo que eu tinha de amostra. Então, 0,2 era toda a amostra que eu tinha, olha lá, no início. Então, 0,2. Se era toda a amostra que eu tinha, isso vale 100%. Quanto que vai valer, em porcentagem, o valor de KCl puro que a gente descobriu? Então, eu vou multiplicar isso por 100, vou pegar esse valor, multiplicar por 100, e o resultado eu vou dividir por 0,2. Então, ó, x vezes 0,2, que é igual a 0,148992055 vezes 100. O resultado dessa multiplicação dá 14,89920557, dividido por 0,2. E aí a gente chega no resultado final, que é exatamente 74,49%. Então, qual que é o meu percentual de KCl puro na amostra? 74,496%. Dava até para arredondar, né? 74,5%. Se a gente estivesse trabalhando com a regrinha de arredondamento, dava para arredondar e fazer isso daí. Vamos lá. Então, exercício 1. Tudo bem, Flávio? Conseguiu entender? Qualquer dúvida aí, você me avisa aqui no WhatsApp, já que seu áudio aí não funciona. Mas me avisa aí, por favor. Tá tudo bem? Posso seguir para o 2? Então, beleza, então. No exercício 2, a gente tem um exercício agora que envolve a questão teórica, né? Então, a gente viu lá nos slides, lá com vocês eu dei aula usando o livro, né? Lá no livro, a gente viu que a gravimetria, a análise gravimétrica, ela tem 4 possibilidades de desenvolvimento de análise. Uma delas é precipitação, a outra é volatilização, a outra é decomposição e eletrodeposição. Então, a gente tem essas 4 possibilidades de desenvolvimento de uma análise gravimétrica. A análise gravimétrica pode tomar esses 4 caminhos, tá? E aí, segundo Skug, então, o melhor livro aí de Química Analítica, um livro da capa verde, Fundamentos de Química Analítica, ele diz o seguinte: os métodos gravimétricos de análise são métodos quantitativos. O que quer dizer isso? Eu vou conseguir determinar a massa de um composto puro ao qual o analito de interesse esteja quimicamente relacionado. Na gravimetria por precipitação, o constituinte a ser determinado é
isolado mediante a adição de um composto capaz de ocasionar a formação de um produto pouco solúvel. Um produto pouco solúvel. Esse composto é conhecido como, gente, produto pouco solúvel. Isso é o quê? Um produto pouco solúvel é conhecido como a lacuna preenchida corretamente e tal. Espécie analisada? Espécie analisada é o meu analito. Isso é a espécie analisada. Agente precipitante? Agente precipitante é o que vai dar origem a esse composto pouco solúvel. Coloide. Coloide é uma tentativa frustrada de formação de um precipitado. Eletrólito é o que se adiciona quando você tem uma dupla camada elétrica. Então, quando você tem uma dupla camada elétrica lá na formação do precipitado, se eu tivesse, por exemplo, prata tentando se ligar a sódio, prata é Ag+, sódio é Na+. Na+ e Ag+ não liga de jeito nenhum, porque ambos são positivos. E aí eu chamo isso de dupla camada elétrica. Como é que eu resolvo? Adicionando um eletrônio. Então, olha só, esse produto pouco solúvel, ele recebe o nome de precipitado. Então, esse é o meu produto pouco solúvel. Então, o meu produto pouco solúvel aqui, na verdade, é o meu precipitado. Certo? Tudo bem, Flávia? Beleza, então vamos para o exercício 3. O exercício 3 é bom, hein? O exercício 3 envolve aí umas continhas legais. É típico exercício de prova. Aí agora, a hora que a galera assistir o vídeo aí, vai dar uma olhada com mais carinho no exercício 3 da lista, né? Não necessariamente vai estar igual, tá? Mas a linha de raciocínio, ela é uma linha de raciocínio muito boa, por sinal. Então, o cálcio presente em uma amostra de 500 ml de água mineral foi determinado por gravimetria de precipitação na forma de oxalato. Ou seja, peguei o oxalato, quando o oxalato teve contato com o cálcio numa água, precipitou. O precipitado, então, ele passou por aquele processo, né? Foi filtrado, foi lavado, foi calcinado. Então, está dentro daqueles 7 passos da gravimetria, que envolve preparo da solução, precipitação, digestão, filtragem, lavagem, secagem, calcinação e pesagem. Né? Exatamente nessa ordem que eu falei. Então, olha só. Depois que o cadinho tinha massa 25,3644 gramas quando estava vazio, tá? E a massa do cadinho com o precipitado que sobrou lá dentro depois da calcinação foi 25,4589. Pessoal, o que é esse cadinho? Deixa eu pegar um aqui para vocês verem. Peraí. Na verdade, isso aqui não é um cadinho, né? Mas é um utensílio aqui semelhante a um cadinho. Então, olha só. Isso aqui é uma esqueminha de porcelana, tá? Então, é uma porcelana. O que eu vou fazer? O precipitado que a gente tinha. A gente vai pesar primeiro o cadinho vazio, vai pôr lá em cima da sua balança, pesar, anotou o valor, coloca seu precipitado aqui dentro, coloca isso daqui lá no forno, na mufla. Pera aí. Não apareceu aí na janelinha não, em nenhum cantinho? Pera aí, deixa eu parar de... Pera aí, então. Então, parei, agora acho que voltou eu para a tela, né? Então, aqui, ó. Então, esse aqui é uma... Deu certo, Flávio, agora? Ah, então, beleza. O que acontece? Isso aqui é como se fosse uma... Isso aqui é um negócio de eu colocar, tipo, um caldo não, um molho de comida, alguma coisa assim. Mas é um recipiente de porcelana. Então, para fazer esse exercício aí, eu vou colocar numa balança, pesar, anotar o valor, vou colocar o meu precipitado aqui dentro. Vou pegar o cadinho, colocar lá dentro do forno chamado mufla. Esse cadinho aí, esse exemplo, que é o oxalato, se ele fosse hidratado,
quando tivesse lá entre 400 e 600, entre 200 e 400 graus, ia evaporar a água. Então, a água que ia embora. Ia sobrar dentro do cadinho o oxalato de cálcio, que é o que o exercício está propondo. De 400 a 600 graus, ia liberar uma molécula de monóxido de carbono. Então, aquele precipitado inicial, o oxalato de cálcio, ele agora é um carbonato de cálcio. Porém, isso aqui ainda está aquecendo. Quando eu aqueço um pouco mais, de 800 a 1000 graus, vai perder mais uma molécula gasosa. Essa molécula, não sei nem se eu posso falar molécula gasosa, mas vai perder mais uma estrutura gasosa. Essa estrutura gasosa vai ser o dióxido de carbono. Então, vai sumir um carbono com 2 oxigênios. E o que vai sobrar? Exatamente o que a gente estava vendo aí, ó. Então, voltei aqui para a tela. O que vai sobrar? Exatamente o óxido de cálcio, tá? Então, aí o exercício diz o seguinte: calcule a massa de cálcio em 235 ml de água. A massa do cálcio presente calcule a massa, então a gente vai descobrir quanto é que estava em 235 e depois ele pergunta quanto que está em 100 ml. Então vamos lá fazer o exercício. Esse exercício ele é dividido em 4 etapas. Tá? A primeira delas, a gente vai descobrir a massa do óxido de cálcio. Então olha só, eu vou pegar o meu valor de cadinho cheio, tá aqui, menos o valor de cadinho vazio. Então, 25,4589 menos 25,3644. O resultado que a gente vai ter, 0,0945. Então, agora eu tenho a massa de quem? Do óxido de cálcio. O exercício me ajudou. Lá nos dados, olha o que o exercício me traz, ó. Massa molar do óxido de cálcio, 56,078. Opa, então isso é importante. Sabendo da massa, que a gente acabou de descobrir, vamos para o segundo passo. Esse era o primeiro, né? Vamos para o segundo passo. Então, sabendo da massa que a gente acabou de descobrir, a gente consegue usar essa fórmula. Número de mols é igual a massa dividido por massa molar. Tem um colega professor que diz o seguinte, para decorar a fórmula, nenhum morto morre. As iniciais para decorar a fórmula, nenhum morto morre. E aqui eu vou dividir pela massa molar. Então, olha só. Opa. Vou dividir pela massa molar. O exercício me deu a massa molar, 56,078, e eu calculei a massa no passo anterior. O que eu vou fazer? Só uma divisão. Então, 0,0945 dividido por 56,078 é igual a 0,001685152 mols. Então, aqui a gente tem aqui a resposta do número de mols. Aí, dentro do óxido de cálcio, que a gente acabou de calcular aqui, ó. Então, vamos lá, deixa eu desmarcar aqui. Dentro do óxido de cálcio, a gente tem o quê? Eu queria tentar mudar a cor desse negócio aqui, mas eu acho que eu não consigo. A cor do marcador. Não. Acho que eu não consigo aqui mudar a cor do marcador aqui. Eu queria, mas acho que não vai dar certo. Então, mas dentro do óxido de cálcio, eu tenho o cálcio. Então, óxido de cálcio tem lá dentro oxigênio e cálcio. A massa molar, 56,078. Opa, então peraí. Se dentro do óxido de cálcio eu tenho cálcio, eu posso afirmar que o número de mols 0,016,85152, ele vale tanto para o cálcio quanto para o oxigênio. Então, a gente vai para o terceiro passo. No terceiro passo, a gente vai usar exatamente a mesma fórmula. Número de mols é igual a massa dividido por massa molar. Porém, agora, eu tenho o número de mols, que a gente acabou de descobrir. Eu tenho a massa molar, que o exercício me deu, está aqui em cima. E aí, a gente só vai, ó, número de mols é igual a massa dividido por massa molar, que é a mesma coisa que massa
igual a número de mols vezes massa molar. Só vou substituir os valores que a gente tem. Número de mols que a gente descobriu lá em cima, lá no passo 2, vezes a massa molar que o exercício me deu. Quando eu faço essa multiplicação, eu tenho 0,067537554 gramas de cálcio nas 235 ml. Na verdade, aqui a correção está para... A pergunta aqui ficou errada, ó. Essa pergunta final, que ela não existe não. A massa de cálcio presente em 100 ml de água mineral. Não, é a massa presente em 235. Esquece esses 100 ml que está aí no enunciado. Então, olha só. Desculpa. Agora a gente tem a massa que a gente descobriu, que estava nas 500 ml. Então, ó, essa massa está para 500. Quanto X está para as 235. Então, o valor já está na sua calculadora. Você vai multiplicar ele por 235. E o resultado você vai dividir por 500. Então, ó, X é igual a 0,067537554 dividido vezes 235 dividido por 500. A gente vai chegar aqui a 0,03174265 gramas de cálcio em 235 ml. Aí eu tinha que anotar uma alternativa. Qual é? Letra E. Tudo bem, Flávia? Conseguiu entender aí? Pessoal, que vai assistir esse vídeo aí depois, eu falo tudo bem, Flávia, porque é só a Flávia que está assistindo minha aula ao vivo, tá bom? Então, eu imagino que esteja tudo bem aí com quem está assistindo o vídeo depois também. Tá bom? Desde quando começou a pandemia, eu tive na primeira semana alguns alunos, Eduardo, Flávia, Túlio, Natiele, acho que não lembro se mais alguém participou. Se participou, desculpa aí. Depois disso, só a Flávia e a Natiele assistem minhas aulas ao vivo. Tá? Então a Natiele ainda não chegou, geralmente ela chega um pouquinho atrasada, tá? Mas tudo bem, eu quero acreditar que vocês estão assistindo esses vídeos aí depois. Tá bom? Seguindo com a correção. Flávia, pode seguir? Ah, beleza, então. Olha só. Esse exercício, eu fiz um semelhante àquele dia que a gente fez na aula, né? Tava eu, a Flávia e a Natiele. A gente fez um exercício semelhante a esse. Ó, uma amostra de calcita, um subproduto do carbonato de cálcio, que tem molécula, então, CaCl3, que pesa 1,0168 gramas. Então, esse aqui é o peso. Foi titulado com excesso de oxalato de sódio e precipitado na forma de oxalato de cálcio, obtendo 1,2504 de precipitado. Calcular o teor de carbonato de cálcio na amostra de minério analisada. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é identificar, fazer a reação química. Então, a gente fez ela, ó, carbonato de cálcio mais oxalato de sódio, o excesso, que gerou esse precipitado. Para gerar esse precipitado, eu gastei o cálcio aqui da minha amostra, com o oxalato do meu agente precipitante. Então, gerou CaC2O4. O que sobrou? O carbonato da amostra mais o sódio do agente precipitante. E aí gerou o meu quarto produto aqui. Esse quarto produto, ele não me interessa na hora do cálculo. Então, quem que me interessa na hora do cálculo? É descobrir quem é a minha amostra e quem é o meu precipitado. Então, a gente tem aí, olha, o precipitado, carbonato de cálcio, ou oxalato de cálcio, e enquanto a minha amostra, carbonato de cálcio. O exercício também me propõe alguns dados, né? Ele me dá lá a massa molar do cálcio, do carbono, do oxigênio,
Então, para a gente chegar a esse valor aqui, ó, 100.078, o que eu tive que fazer? Eu tenho um cálcio, então pega aí a calculadora. Um cálcio, 40.078, mais um carbono, 12, mais 3 vezes oxigênio. Então, abre um parêntese, 3 vezes 16, fechou o parêntese. A gente vai ter 100.078. Então, essa é a minha massa molar da minha amostra. Tá? Pensando no meu precipitado, exatamente a mesma maneira. Ó. Eu tenho um cálcio, 40.078, mais eu tenho 2 carbonos. Então, abre o parêntese, 2 vezes 12, fecha parêntese. Mais eu tenho 4 oxigênios agora. Abre outro parêntese, 4 vezes 16, fecha parêntese. A gente vai ter exatamente esse resultado, 128.078. Pessoal, olha só. Em condições normais, o que a gente tem? Impureza, mesma coisa que a gente falou no exercício aí agora há pouco. Se 100.078 de carbonato de cálcio reagisse com oxalato de sódio, teria a obrigatoriedade de se formar 128.078 de precipitado. Agora, quanto de amostra vai gerar o tanto de precipitado? Continha de Pitidog, ó. Aqui, vezes 100.078 vezes 1,2504, o resultado você divide aqui por 128. Então, ó, como é que vai ficar a continha? X vezes 128, tá aqui, que é igual a 100.078 vezes 1,2504. Então, é exatamente essa multiplicação que a gente tem que fazer. Então, a multiplicação cruzada, né? Então, eu tenho agora 100.078 vezes 1,2504, vai dar exatamente isso. 1,25, 137, 5312. O que estava multiplicando? Gente, tem algo errado. Tem algo errado nessa conta aqui, peraí. Eu vou consertar aqui e já vou compartilhar. Peraí, Flávio. Vou parar de... Eu acabei de perceber um erro aqui. Deixa eu arrumar agora. Flávio, só um minutinho, tá? Já estou fazendo aqui a continha. O resultado estava certo, porém tinha um número errado ali. Eu acabei de ver aqui e aí deu tempo de...
Flávio, olha só, vamos lá de novo. Então tinha ficado um negócio errado aqui, o resultado estava certo, só tinha um erro aqui que eu tinha verificado e acabei de arrumar aqui. Então olha só, voltando aqui onde a gente estava. 100.078 vai ter que multiplicar por 1,2504, enquanto x vai multiplicar 128.078. 100.078 vezes 1,2504 dá aqui, ó, 125, 137, 5312, dividido por 128.078. Vai chegar exatamente a esse resultado. Então, o que eu quero dizer aqui? Dentro daquela amostra inicial, 1,0168, 0,977 é de verdade essa amostra pura. O restante é impureza. E aí a gente vai para a segunda parte do cálculo, então. Segunda parte do cálculo. A amostra como um todo vale 100%, enquanto a amostra pura vale Y%. Chamei de Y, tá? O que a gente faz aqui, então? Vai ter que fazer aquela multiplicação cruzada da mesma maneira. 1,68 que multiplica por Y, enquanto 0,977 multiplica 100%. Então, aqui embaixo, Y é igual a 1,0168, que é igual a 0,977041577 vezes 100, que vai dar 97,70,41,5778, dividido por 1,0168, a gente vai chegar exatamente nesse resultado. 96,08%. Certo? Então, 96,08%. Então, essa é a minha... qual que é o meu percentual de carbonato? Olha a pergunta. Calcular o teor de carbonato puro na amostra. Qual que é o teor de carbonato puro na amostra? 96,078. 96,08%. Tudo bem, Flávia? Me dá aí um ok, por favor. Beleza, Flávio, vamos para o próximo. O exercício de número 5 diz assim: a etapa de nucleação e crescimento da partícula em reações de precipitação é representada na figura a seguir. Nessa etapa, há a competição entre a formação de mais núcleos, que a gente vai chamar de nucleação, ou o aumento dos já existentes, crescimento da partícula, certo? Aqui a gente tem uma imagem, né, que reflete isso daí. Considerando o contexto apresentado, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Então, olha só. Considerando o contexto apresentado, avalie as seguintes asserções e as relações propostas entre elas. Se o crescimento predomina sobre a nucleação, o resultado é um número pequeno de partículas maiores. Vamos entender aqui, eu acho que eu falei isso no início da aula. Olha só, quando a gente fala da precipitação, a gente tem dois momentos que eu tenho que entender. O primeiro momento que é a nucleação, que são várias pequenas partículas, ou seja, é um número muito grande. É um número... Se o crescimento... Peraí, deixa eu ver o que ele está falando aqui. Se o crescimento... Ah, eu tinha entendido errado. É isso mesmo. Nucleação, várias pequenas partículas, enquanto crescimento de partícula é pequeno o número de partículas, porém as partículas são maiores. Né? Então, é exatamente o que diz aqui no finalzinho do enunciado. Ó. Na etapa, a competição entre formação de mais núcleos, então a gente vai chamar isso de nucleação, ou aumentar aqueles que já existem, vai aumentar o tamanho daqueles que já existem, a gente vai chamar isso de crescimento de partícula. Então, essa preposição 1, se o crescimento predomina sobre a nucleação, aí está sofre a nucleação, sobre a nucleação. O resultado é um número pequeno de partículas maiores. Olha lá.
crescimento da partícula. Então a gente vai conseguir crescer as partículas que já existem. Aqui é verdadeira, esse é o número 1. Olha a 2. Por quê? O crescimento dificulta o processo de filtração. E aí, Flávio, o que você acha? Na verdade, aqui o crescimento ele não dificulta o processo de filtração, ele faz facilitar. Quanto maior a minha partícula, maior será a minha facilidade no processo de filtração. Então a resposta correta para essa questão é exatamente a letra D. Ó. A asserção 1 é preposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Então a 1 é verdadeira porque realmente o crescimento predomina sobre a nucleação, vai formar pequenas partículas, aliás, poucas partículas grandes, enquanto a nucleação, o crescimento de partícula, ele vai facilitar o processo de filtração e não dificultar, conforme a preposição aí nos deu. Essa outra questão aqui, ela é interessante. Eu vou, inclusive, abrir um outro PDF, Flávio. A gente vai ler a questão e eu vou, inclusive, abrir um outro PDF para eu te mostrar como é que a gente chega nessa resposta bem aí. Então, não é difícil, é bem tranquilão. Tá? Eu já vou te mostrar. Então, olha só. Durante a análise gravimétrica por precipitação, o precipitado formado é calcinado e posteriormente pesado para que seja prosseguida a análise. Para a determinação dos íons cálcio, por exemplo, o mesmo é precipitado na forma de oxalato de cálcio. Esse precipitado é aquecido e pode formar produtos diferentes, que são dependentes da temperatura de aquecimento. Olha só que bacana. Portanto, o precipitado proveniente da decomposição do oxalato de cálcio aí ele me dá aqui algumas opções: óxido de cálcio e cálcio, cálcio e dióxido de carbono, carbonato de cálcio, monóxido de carbono e óxido de cálcio. A resposta certa é óxido de cálcio. Eu vou parar de compartilhar esse material e vou compartilhar outro. Então, peraí que eu vou abrir outro material aqui. Peraí, eu tenho que abrir no computador primeiro. Eu vou compartilhar contigo. Não sei se já abriu aqui para mim. Peraí. Agora acho que vai. Então, Flávio, olha só. Nesse gráfico é exatamente essa pergunta do exercício. Na pergunta do exercício diz o seguinte: depois da decomposição do oxalato de cálcio, qual que é o precipitado que vai sobrar? Olha esse gráfico aí. Então, esse gráfico, imagine você que eu peguei o meu precipitado, coloquei ele no cadinho. O meu precipitado era um oxalato de cálcio. Coloquei ele no cadinho e levei para o aquecimento. Na hora de levar para o aquecimento, o que a gente fez? Começou a passar pelo processo de aquecimento e aí começou a evaporar. Primeira coisa que vai evaporar do cadinho é as moléculas de água, caso tenha misturadas ao precipitado. Então, entre 100 e 300 e alguma coisa de grau, vai perder a água. Então, a água vai sofrer um processo de evaporação. Está sobrando agora só o oxalato de cálcio. Continua aquecendo o meu forno. Entre 380, mais ou menos aqui, até 600, o meu oxalato de cálcio vai perder uma molécula. Que molécula que ele vai perder aqui? Essa molécula que está proposta na letra D, que é um óxido de cálcio, um óxido de carbono, monóxido de carbono. Então, ele vai perder um CO. Então, olha só, eu tinha Ca, C2O4, agora eu tenho C, Ca, C, eu tinha C2, agora eu só tenho um. Então, quer dizer que um carbono foi embora. Eu tinha 4 oxigênios, agora eu só tenho 3. Então, quer dizer que outro oxigênio foi embora. Então, o que acabou indo embora? Acabou indo embora aqui. Bom, nesse caso, o que foi embora? Um óxido de carbono. Não sei se vai
conseguir visualizar aqui. Então, o óxido de carbono foi embora. Flávio, o que eu estou digitando aqui, está aparecendo aí para você? Confirma aí para mim, por favor. Eu estou digitando aqui em cima do PowerPoint. Eu digitei aí, ó, óxido de carbono. Monóxido de carbono, quer dizer. Que é o que evaporou. Até coloquei em vermelhinho aí no gráfico. Me confirma aí para mim, por favor, se aparece ou não. Ah, então beleza, então. Então tá, é isso mesmo que eu quero. Então aqueci, né? Ó, perdeu um carbono e perdeu um oxigênio. Agora eu só tenho um carbono e 3 oxigênios. Vou continuar aquecendo. A gente vai aquecer de novo. E aí ele vai perder agora, ó. Olha a diferença. Eu tinha um carbono, um cálcio, um carbono e 3 oxigênios. Agora aqui, ó, no finalzinho de tudo, eu tenho um cálcio e um oxigênio. Quer dizer que sumiu um carbono e 2 oxigênios. Então, agora foi evaporado uma molécula de dióxido de carbono. No primeiro momento, evaporou a água. No segundo momento, evaporou o monóxido de carbono. No terceiro momento, evaporou um dióxido de carbono. E o que sobra? Só o carbonato, ou só o óxido de cálcio. A única coisa que sobra aí para a gente, então, é o óxido de cálcio. Então, tem aqui, a única coisa que sobrou, óxido de cálcio. Tá? Então, nessa de ser a única coisa que sobrou, o óxido de cálcio, qual que é a minha resposta correta? Letra E. Então, conseguiu entender, Flávia? O processo de aquecimento vai fazendo com que o meu precipitado sofra um processo de decomposição. Tá? Ele sofra um processo de decomposição. E nessa decomposição, elementos desses precipitados que em determinadas temperaturas viram vapor, eles vão ser evaporados. E aí, por fim, só sobra o óxido de cálcio, que realmente esse é o precipitado. Beleza? Vamos para o próximo. Agora eu vou parar de compartilhar o PowerPoint e a gente volta para o PDF que a gente estava. Então, voltamos para o PDF. No PDF aqui, a gente tem a seguinte situação. Ó, essa também é legal. A formação do cloreto de prata pela reação de nitrato de prata. Então, a minha reação química aqui, ela vai ser uma reação química ligando nitrato de prata mais cloreto de sódio. É representado na figura seguinte. Então, tá aí a figura para a gente visualizar ela. Então, tem aqui minha figura. Vamos colorir ela aqui de amarelo. Opa. Então tá aqui minha figura. Não vou colorir ela não, vou deixar para colorir em outro momento. Ó, os cátions e ânions que estão em excesso na solução permanecem ao redor do precipitado, formando uma dupla camada iônica. Essa dupla camada iônica se resolve com a adição de um eletrólito, como eu disse lá num dos primeiros exercícios. De acordo com o contexto apresentado, o nome do fenômeno envolvido na formação da dupla camada iônica é quem? É o adsorção. A adsorção nada mais é do que a capacidade que uma substância tem de aderir à superfície de um sólido. Então, o meu sólido está aqui, ó. É o AgCl. Então, esse é o meu sólido. O AgCl. Tá lá. Tá vendo esse monte de prata em volta do AgCl? Essas pratas estão só esperando um cloreto livre para que elas possam aderir à superfície desse precipitado. Então, agora é uma característica não do cloreto em absorver a prata, mas sim da prata em adsorver ao cloreto. Então, o que a prata vai fazer? Tem um cloreto dando bobeira, correu lá e ligou nele. Tem um cloreto dando bobeira, a prata corre lá e se liga
nesse cloreto que estivesse aí dando bobeira. Então, a prata iria fazer isso. Tem um cloreto dando bobeira, ela corre lá e se liga. Cloreto dando bobeira, a prata corre lá e se liga e por aí vai. Então, toda vez que eu tiver um cloreto em determinado momento dando bobeira aí, essas pratas que estão em volta, elas vão sofrer o processo de adsorção sobre o cloreto que estava ali. Então, a adsorção, qual que é a definição de adsorção? É a capacidade que uma substância tem de aderir à superfície de um sólido. Tá? Então, isso sim é adsorção. Vamos mais. Esse daqui é legal. Na gravimetria por precipitação, o analito é separado em uma amostra através de um agente precipitante, que reage com a amostra, formando um precipitado pouco solúvel. Após a formação do precipitado de interesse, a amostra é filtrada, lavada, a fim de remover as impurezas. Aquecida, que é a dissecação ou secagem por aquecimento. E, por último, realizada a pesagem do analito. Então, aí, de certa maneira, a gente falou de todas as etapas da análise gravimétrica por precipitação. Complete as lacunas da sentença a seguir. Em uma análise gravimétrica por precipitação, é ideal que o precipitado, produto fortemente... Precipitado, qual que é a característica do precipitado? Ele tem que ser totalmente pouco solúvel. Então, ele é o que a gente chama aí de... ele tem que ser insolúvel, porque se ele não for insolúvel, a gente vai ter problema na hora de filtrar. Então, uma característica importante do precipitado é que ele seja bem insolúvel mesmo. Em água, seja facilmente separado na fase líquida por... Como é que eu vou fazer a separação do precipitado? Filtração. E ser estável quando aquecido. Se ele não for estável, o que vai acontecer? O que a gente acabou de ver no exercício, há 2 exercícios atrás. Ele vai sofrer um processo de decomposição, onde parte dele vai virar vapor e ser evaporado. Tá? Então, a resposta correta aqui é exatamente. Em uma análise gravimétrica por precipitação, é ideal que o precipitado, produto fortemente insolúvel em água, seja facilmente separado das fases líquidas por filtração e ser estável quando aquecido. Certo? Então, essa era a resposta dessa questão 8. Na questão 9, a gente tem aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir fazer. Isso aqui é basicamente o exemplo que eu fiz hoje na gravação do vídeo da aula prática. Você vai conseguir ver ele bem lá. Então, a gravimetria de precipitação baseia-se na determinação de espécies químicas que formam espécies pouco solúveis em meio aquoso, pouco solúveis precipitado. Trata-se de uma técnica muito útil para a determinação de halogênios e cátions metálicos como a prata, chumbo e mercúrio. Podemos, por exemplo, determinar a concentração de cloreto presente em uma solução titulado com uma solução de nitrato de prata. No caso da titulação de cloretos com nitrato de prata, haverá uma... Gente, olha só. Cloreto é o negativo. Ele vai ligar o positivo do composto do nitrato de prata. Se eu ligar o cloreto... Não dá para eu colocar uma seta aqui. Se eu ligar o cloreto ao positivo do nitrato de prata, o cloreto é o negativo. Quem que é o positivo do nitrato de prata? A prata. Se eu ligar cloreto e prata, quem que a gente vai formar? A formação de AgCl. Então, bem tranquilo, bem facinho mesmo. E por fim, essa daqui também é bem legal. Análise gravimétrica. Desculpa. A análise gravimétrica ou gravimetria é o método analítico quantitativo clássico que tem por objetivo isolar e realizar a pesagem de um elemento ou composto definido em sua forma mais pura, o qual é separado de uma quantidade ou amostra previamente conhecida. Esse método é feito em diversas etapas para garantir uma correta quantificação da substância desejada. A seguir estão apresentadas as etapas envolvidas em uma análise gravimétrica por precipitação. Está tudo bagunçado, a gente precisa reordenar essa ordem aí. Então, pesagem está como 1 aí, na verdade é a última etapa. Primeira etapa de todas elas, na análise gravimétrica, é o preparo de solução.
Quando eu preparar a minha solução, eu tenho que me atentar para a próxima fase. Que a próxima fase é quem? Eu vou parar de compartilhar o PDF e vou voltar a compartilhar o PowerPoint. Espera aí, só um minuto. Vamos para o PowerPoint de novo. No PowerPoint agora, a gente tem as etapas exatamente na ordem que elas têm que acontecer. Então, ó, primeira etapa, preparo da solução. Então, aqui no preparo da solução, eu tenho que tomar o cuidado de pensar no meu agente precipitante, porque é ele que vai dar origem ao meu precipitado. Olha o agente precipitante que eu tenho aqui nos slides da aula. Nitrato de prata, exatamente o agente precipitante proposto no exercício. Se eu tomei o cuidado de utilizar o agente precipitante correto, o que vai acontecer para a gente? A gente vai ter a possibilidade de formação de um precipitado. Olha só que legal. Então, precipitação, segunda fase da análise gravimétrica. Uma vez que a precipitação aconteceu, eu preciso agora deixar o meu precipitado em contato com a solução humana. Eu preciso deixar o meu precipitado passando por um processo de envelhecimento. O que é esse envelhecimento? É eu deixar o precipitado em contato com a solução que deu origem a ele. Quem que deu origem ao precipitado nesse caso aí do exercício? Nitrato de prata. Depois que aconteceu o processo de nucleação, de crescimento de partícula, o que sobra é a gente fazer o processo de filtração. Esse processo de filtração ele é facilitado pelo crescimento de partícula, ou seja, eu terei poucas partículas, porém grandes. Tá? Então, processo de filtração. Filtrei, eu vou lavar o precipitado. Para que eu vou lavar o precipitado? Para a gente conseguir tirar todas as impurezas que há ou que esteja presente, misturadas ao precipitado. Chegando no final, a gente tem a secagem ou calcinação. Calcinação é exatamente o que eu havia falado com o uso do cadinho num forno chamado mufla. Na mufla, existe a possibilidade de acontecer o que a gente chama de decomposição, como a gente viu no gráfico aí em um dos exercícios. Tá? A partir da temperatura, vai havendo a possibilidade de liberação de algumas moléculas, que envolvem o precipitado como um todo. Tá? Então, secagem e calcinação. Então, essa é a nossa penúltima etapa no que diz respeito aos passos para a análise gravimétrica. Tá? E, por fim, a pesagem. Uma vez que eu usei uma balança analítica, uma balança de precisão, pesei, descontei o peso do cadinho vazio, tá? Descontei o peso do cadinho vazio. E, a partir daí, eu consigo fazer agora os meus cálculos. Fazendo os cálculos, a gente consegue descrever o teor, a porcentagem que aquele precipitado ali iria apresentar. Então, só para a gente finalizar a lista, olha só, o exercício 10, então, a gente tem como resposta correta o 7, que era preparo de solução. Depois do preparo de solução, precipitação. Depois da precipitação, o que a gente chama de digestão, processo de envelhecimento do precipitado. Depois da digestão, eu vou filtrar o precipitado. Depois que eu filtrar, eu vou lavar o precipitado. Depois que eu lavar, eu vou secar ou calcinar o precipitado. E, por fim, a gente vai pesar o precipitado. Então, a resposta correta para o exercício 10 é exatamente 7, 5, 6, 3, 2, 1, que diz respeito à sequência exata do protocolo de precipitação. Então, essa foi a lista de exercício, né? A gente corrigiu aí. Eu vi que o Túlio chegou aí agora. A gente estava fazendo, Túlio, estava fazendo aqui a correção da lista, tá? Por mais que eu já tinha colocado para vocês a correção da lista aí no AVA, eu resolvi fazer a correção da lista aqui. E aí sim, a partir da semana que vem, a gente tem um conteúdo novo. Deixa eu só já confirmar com vocês o que é. Então, a gente fechou gravimetria hoje, tá? E na semana que vem, a gente tem... Deixa eu descobrir aqui.
de gravimetria. Na semana que vem acho que a gente fala de volumetria de neutralização, se eu não estou enganado. Só confirmar. A gente falou de gravimetria, análise volumétrica. Então vai ser semana que vem. Só conferir aqui, só para a gente não ter nenhum tipo de... Então a gente vai ter uma análise volumétrica, é basicamente o uso mesmo de uma classificação dos métodos volumétricos, que a gente tem. Então a gente vai ter volumetria de oxirredução, preparo e padronização de solução padrão, tá? Então a gente vai falar de neutralização, de precipitação, de complexação, de oxirredução, e depois, o que mais? A gente fala de ponto de equivalência e ponto final de reações. A gente fala de indicadores de pH, então vai ter uma tabelinha de indicadores. Os tipos de titulação, se é titulação direta, titulação de retorno, padronização, gravimetria e alguns cálculos aí que a gente vai fazer. Os cálculos não são muito difíceis nada, né? Então a gente vai ter número de mols, volume versus a concentração do titulante, então a gente consegue calcular. Aí a gente tem alguns exercícios e também vamos estudar curvas de titulação na próxima aula. Tá? Então, eu não sei se o Túlio já viu, se a Flávia já viu, se os meninos que vão assistir o vídeo depois já viram, mas eu já disponibilizei no YouTube uma videoaula falando sobre gravimetria. Tá? Então tem lá, eu acho que por aqui eu não consigo compartilhar com vocês o link, mas eu acho que eu consigo compartilhar uma tela, então só para vocês verem que está lá. Então deixa eu colocar aqui. Então, vocês vão lá no YouTube de vocês, vocês vão buscar aí o YouTube e vocês vão visualizar, vou compartilhar aqui uma tela com vocês, só para vocês verem lá. Então, olha só. Vocês vão aqui, cadê? Compartilhando a tela. Então, quando você estiver lá no YouTube, você vai procurar lá, YouTube/Marcinho Lima, professor, né? Então, ó, Marcinho Lima, professor, você vai me achar. Então, o primeiro vídeo que está aí é exatamente o que eu postei hoje. Esse aqui é um vídeo de aula prática. Esse vídeo que vocês estão vendo aí, que eu estou de jaleco. Eu postei esse vídeo agora há pouco. E esse outro aqui, eu postei ele, se eu não me engano, ontem. Tá? Então, aqui a gente fala da análise gravimétrica. Aqui eu falo, basicamente, o conteúdo teórico dessa aula aí, que a gente acabou de ter com esse... Então, depois, se vocês tiverem oportunidade, assistam lá o vídeo. Não fiquem com dúvida de gravimetria, até porque gravimetria faz parte do nosso conteúdo teórico para a prova. Tá? Aqui no vídeo eu ensino a fazer algumas contas. Então, e aí você consegue também a possibilidade de uma aula prática gerada. Então, eu tentei fazer hoje aqui em casa uma análise, né? E aí essa análise aí, eu não tenho exatamente todos os equipamentos e assim, a gente fez o que deu, mas era só para que vocês conseguissem visualizar mesmo a possibilidade de uma aula prática realizada num laboratório, uma titulação, aí, o método de mol, usando nitrato de prata, exatamente nitrato de prata, como a solução que a gente estudou tanto aí hoje. Depois, para vocês terem uma ideia, entrem nesse vídeo que está aí, de titulação, vocês vão ver aqui, ó. Vou até adiantar o vídeo aqui. Não sei se está passando o vídeo aí na tela de vocês, mas aqui é exatamente o precipitado que a gente tanto falou na aula hoje, ó. Olha aqui dentro do Erlenmeyer, aqui no fundo, aqui, ó. Então, esse daqui é exatamente o precipitado. Tá? Essa parte laranja, um líquido aquoso aqui em cima, meio laranja clarinho, esse daqui ainda tem prata, possível de se ligar aos cloretos. Lá, aquele que está mais escuro, né, parecendo uma cor de um tijolo mesmo, esse já é o precipitado formado. Esse processo de agitação que eu faço, ele facilita a ligação entre a prata e o cloreto, gerando então a possibilidade de uma formação maior de precipitado, conforme a gente vai ver aqui agora, olha só. Então isso aqui, esses grãozinhos, essa areinha marrom é um precipitado, enquanto essa parte líquida é o meu
Nessa solução que eu fiz aqui é o NA e NA3. E aí aqui eu venho e faço o cálculo da aula também. Então depois, se vocês tiverem oportunidade, assista isso daí, para vocês não ficarem com dúvida de jeito nenhum em relação a conteúdo de gravimetria. Beleza, galera? Então era isso hoje. Flávio ficou aí, eu acho que o Túlio caiu de novo aqui a conexão dele. Tá perguntando aqui se tem alguma atividade para entregar, já vou falar para ele que tem aqui então, que é até amanhã, então ele já tinha perdido. Então, os outros alunos aí que também não assistiram ou não têm acompanhado as aulas, amanhã é o último dia para uma entrega de atividade que vocês têm que fazer, tá bom? Flávio, era isso hoje, tá? Obrigado aí pela participação mais uma vez, obrigado por não me deixar sozinho aqui do outro lado da tela, né? Então é eu e você aí, você e eu na aula de Química Analítica há quase 2 meses, né? Então a gente está aí desde o dia 16, quase 2 meses? Não, já tem 2 meses. Então a gente está desde o dia 16 de março, se eu não estou enganado. Tá? Você não faltou nenhuma aula. Então, se eu tiver que dar uma premiação para algum aluno aí, é para você, viu, Flávio? Porque você não faltou nenhuma aula desde o início. Então, desde o dia 16 de março, a nossa primeira aula aqui online foi no dia 19. Então, desde o dia 19 de março, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoje é a nossa 11ª aula, tá? Aqui por essa plataforma digital. Então, Flávio, de novo, brigadão. Obrigado aí todo mundo que assiste o vídeo depois também. E aí, semana que vem a gente tem conteúdo novo, lista de exercício nova. E daqui a exatamente... A gente tem mais 2 aulas e é prova, tá, gente? Só mais 2 aulas e aí é prova de novo. A prova vai ser pelo Google Forms novamente. A prova de vocês terá 20 questões, tá? A prova vai ser liberada no dia 18, 8 horas da manhã. E encerra dia 19, 8 horas da manhã. Então, vocês têm exatamente 24 horas para fazer a prova. Entrou no link, tem que terminar, senão você perde a possibilidade de enviar a sua prova. Tá bom? Flávio, obrigado mais uma vez, gente. Obrigadão aí todo mundo, tudo de bom, bom final de semana. Curtam o frio, que tá legal, tá? E se precisarem de mim, eu tô por aí, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, Flávio. Até mais.